Abriu? Isso. Ai. Centraliza sua câmera, por favor, Delmeci. Delmeci não, mas Delmeci levantou a mão. Ana. Engraçado. Primeira coisa que me vem é um certo cansaço e uma certa falta de esperança. Tipo assim, bati em muitas portas, perdi esperança, acho que não vai dar certo. Eu vou me diminuir, menos. Cansaço mesmo. É como se você tivesse olhado para muitos lugares. É como se você tivesse batido em muitas portas. É como se você tivesse tentado muitas vezes. A impressão que eu tenho é que você não consegue sair do lugar. É como se você estivesse num lugar fechado e você não conseguisse sair do lugar. Às vezes você não consegue nem respirar. A imagem que me vem é assim, ó. É abrir a porta. Abrir a porta. E eu tenho que te dizer o seguinte: não vai. Você tem que escutar em partes o que eu vou falar, tá? Primeiro, eu vou quebrar uma expectativa sua. E eu vou quebrar essa expectativa porque se a gente cria expectativa, é o primeiro caminho para a frustração, né? Então, assim, ó, na sua vida e na minha vida, e nem na vida de ninguém, acontecem milagres todo dia. Então, não vai acontecer um milagre. Só peço para todo mundo agora, por favor, não ligar o som e não mandar mensagem agora, por favor, que isso tira a minha atenção, por favor. Então, não vai acontecer um milagre. Não, eu não sei por que eu tenho que te falar isso, tá? Mas eu sei que não é para te desanimar. Não é para te desanimar. Mas eu tenho que falar isso e assim, ó. Eu não sei por que eu tenho que falar isso, mas eu tenho que falar isso para você. Não, eu tenho que falar firme assim. Tipo sacudir. Não vai acontecer um milagre. Ou seja, você tem limites. Você tem limites, tem realidades que nós não conseguimos mexer. Nós não conseguimos mexer. Enquanto a gente não aceita isso, a gente não consegue mudar nada. Então, o primeiro caminho, a primeira coisa do caminho, é você olhar para a realidade que está tanto te incomodando e baixar a cabeça um pouco e respirar um pouco. Porque a sua cabeça está congestionada de tanto que você busca, de tanto que você procura. Eu sinto muito. Então, o primeiro passo, no seu caso, é silenciar. E quer saber? E não pensar em nada. Descongestionar um pouco. E aceitar que não vai acontecer um milagre. Tem coisas que eu falo, estou falando para você, estou falando para mim. Na minha vida também. Tem coisas que não vão mudar. Eu não vou mudar. E por que eu estou falando isso para você com essa firmeza? Porque esse pensamento me faz dormir à noite.
Porque eu vejo que tem um movimento tão grande em você, que você precisa calar um pouco, silenciar. Silenciar. E para isso você tem que ter a consciência que não adianta, por mais que você faça, você não vai conseguir mudar certas coisas. Então, você tem que olhar o destino com respeito. Conversar com o destino. Esse é um negócio bacana, que eventualmente a gente vai trabalhar. Então, olhar para o seu destino, e tem uma coisa que eu preciso te dizer. Eu sei que na situação que você se encontra, é natural que as pessoas sintam dó de si mesmas. É bem natural que isso aconteça. E você sente muita pena de você, de como você está nessa situação. Você se sente com as mãos atadas. E não só isso, as mãos atadas e presas aqui atrás. Muito mais que atadas. E às vezes, você sente que alguém puxa suas mãos para baixo, como se suas mãos atadas viessem daqui para baixo e descesse. Não sei como fosse possível isso. Porque é como, essa imagem é como se você sendo levada ao limite dos limites, além dos limites. Porque não dá para levar a mão lá para trás. Não dá para levar a mão lá para trás. Então, você tem que ter consciência de que para onde você deve olhar, né? Consciência de que você tem limites. E o que eu venho é o seguinte, o que me vem é o seguinte, a consciência do que você está vivendo, eu vejo como se fosse uma coisa delimitada. Você delimitar isso e olhar para isso com respeito e sabendo que você não, que você tem os seus limites, que você não vai conseguir mudar tudo isso, o que vai acontecer com isso? Vai acontecer que você vai começar a conseguir olhar um pouco de lado para as outras coisas. Porque eu sinto que você não está conseguindo olhar de lado para outras coisas. É como se a vida estivesse cansada, com a mão na cintura e meio brava com você, porque você está muito presa nessa situação. Como você vai conseguir? Eu sinto que, é engraçado isso, eu sinto que como se tivesse uma música te chamando. É como se tivesse, não sei, primeiro veio uma música, primeiro veio um sininho, depois me veio a coisa estranha falando Canto da Sereia. Canto da Sereia. Para você faz sentido isso? Canto da Sereia. É como se o canto da sereia fosse chamar a sua atenção. Eu fico emocionada. E me vem como uma coisa doce, um canto doce, terno, carinhoso. Então, qual é a solução para você? Eu não sei explicar, mas a solução é o canto da sereia. Ou seja, eu vou traduzir isso, você não precisa me falar o que é agora, mas há alguma coisa na sua vida que você pode e deve olhar com carinho. Que para você representa essa ternura, essa alegria, essa... A palavra que me vem é revitalização. Revitalização. E agora me vem uma coisa, é como se você tivesse que tirar alguma coisa lá de dentro de você, para mim veio o estômago. É como se tivesse que tirar alguma coisa aqui de dentro de você, muito lá de dentro, tirar de dentro de você e jogar fora. Isso está te fazendo muito mal. Você sabe disso, né? Vamos fazer um movimento comigo? Vamos. Todo mundo no movimento, por favor? Sentadinha, bem bonitinha. Todo mundo no movimento.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é porque ela está chorando que é para todo mundo ficar triste. O movimento é alegre. Por quê? Movimento de amor, tá? Então, o movimento é alegre, o movimento é feliz. Feliz de quê? Ai, estou emocionada? Feliz com o nosso encontro? Estou muito feliz. Então, esse movimento é um movimento de amor. É um movimento leve. É um movimento sutil e, ao mesmo tempo, poderoso. Nossa, emocionante. É o momento do nosso encontro. São os nossos movimentos. É o nosso amor. De novo, eu vou pedir para vocês, por favor, eu não vou atrapalhar quando mandam recado, mensagem no meio de uma leitura. Por favor. É só para ficar atento no campo. Então, todo mundo vai fazer esse movimento comigo. Todo mundo vai dentro de si agora pegar a mão, ó, pegar suas próprias mãos. Pode fazer com a mão ou não fazer, não tem importância. Pode fazer ou não. Pode imaginar também, fechar os olhos, não tem importância. E aí, ó, nós vamos descer essas mãos, mas é uma mão bem sutil, bem gostosa, bem tranquila. Nós vamos descer a nossa mão. Descer a nossa mão, descer. Todo mundo vai descer a mão e vai chegar lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo de nós, de cada um. Lá no fundo. Agora, lá no fundo, tem uma coisinha guardada. Tem um negocinho que está lá guardado dentro de nós. E à medida que a gente mexe um pouquinho a nossa mão, a gente percebe que esse negocinho faz um barulhinho. E vai para cá, vai para lá, vai para cá. A gente está percebendo que tem esse negocinho lá. E a gente vai bem devagarinho com a nossa mão, agora pegar esse negocinho que nos incomoda, que está lá e que não devia estar lá agora. Esse incômodo, essa dor, essa recordação, esse trauma, esse sofrimento, essa doença, esse pensamento repetitivo, esse padrão limitante. Nós pegamos agora essa bolinha que representa tudo isso que estava lá dentro de nós. Lá no fundo, essa mágoa, essa tristeza, e a gente vai puxar, a gente vai trazer para cima. Vai trazer, vai subir, 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 subir. E aí, agora, nós vamos pedir licença para o universo. Cada um de nós vai pensar. Por favor, eu peço licença agora para deixar com você aquilo que não pertence mais a mim. Aí, devagarinho, depois que vocês pediram licença, vocês vão abrindo a mão de vocês bem devagarinho e vocês vão liberando isso que estava lá no fundo de vocês, que não faz parte mais de vocês. Vocês vão entregando para o universo. E na medida que vocês entregam para o universo, vocês veem essa cápsulazinha se dissolvendo. E essa cápsulazinha vira luz.
ela explode e vira luz. Sinta os seus ombros, seu pescoço, como está relaxado. Agora, sinta como essa explosão de luz recai sobre você. Sinta uma chuva de luz sobre você. Feche os olhos e sinta. Sinta. Respire. Sinta a leveza. Pronto. Todo mundo iluminado. Todo mundo iluminado. Você tá bem, Ana? Quer falar alguma coisa? Abre o seu som, gata, por favor. Quanto menos falar, melhor, tá? Só para dizer que fez total sentido, pleno. Só para completar, assim, faz 15 dias que eu estou numa exaustão plena, de não conseguir nem andar. De pensamentos acelerados. Você conseguiu fazer esse movimento? Uhum. Eu vou te pedir mais uma coisa. Isso nunca tinha me vindo dessa maneira, tá? Eu não tenho não tenho padrões, sabe? De fazer assim, fazer assado, não tenho. Mas o que eu senti agora, eu vi um copo de água. Primeiro me veio a vontade de falar para você. Primeira coisa veio, durma. Vontade de dizer para você assim, hoje durma. E aí me veio a imagem de um copo de água. Então pegue um copo de água e faça uma oração, um pedido, uma conexão muito forte com essa água. Porque me veio esse copo de água e me veio as duas mãos assim, ó, em volta do copo. Faça sua oração, coloca do seu lado e durma. E amanhã acorde. E tome a água, tá? Boa sorte. Qualquer coisa me dá feedback no grupo de meditações, tá? Boa sorte, obrigada pela oportunidade. A Ana teve o campo dela lido a semana passada, então a gente vai começar com a inspiração da Ana. Como foi para você, Ana, ter o seu campo lido a semana passada, no último evento? Foi transformador, né? Por que você acha? O estado que eu cheguei aqui, eu já vinha de dias, assim, num desânimo, numa tristeza muito profunda, e eu não entendia da onde que estava vindo aquilo. E foi me derrubando fisicamente ao ponto, assim, de não conseguir levantar. De dormir, assim, querer só dormir. Dormia e parecia que não descansava. E a semana, na quinta-feira passada, quando você leu o campo e todo aquele movimento foi muito forte, né? Algo muito, muito grandioso se movimentou em mim. Numa profundidade assim que não, assim, depois passando os dias eu só fui melhorando
E essa semana, assim, parece que eu tô outra pessoa, ou melhor, eu voltei, resgatei algo lá que estava me perdendo no caminho, mas eu já estava quase 30 dias, assim, só piorando, 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 e levando para um estado de letargia que estava num desânimo profundo, profundo, assim, e depois daquilo fui só melhorando. Uhum. E Ótimo. hoje, assim, foi um dia super produtivo, a energia voltou, como se a Ó, energia tivesse se desvaindo, assim, saindo de mim. E ela foi uhum. voltando aos poucos, assim, eu agora já me sinto eu de novo. E tenho Uhum. certeza que aquele movimento e aquela leitura, o que veio, né, que é muito profundo da nossa, do consciente do que é, né, vai muito além desse entendimento, mas foi maravilhoso, Você se sentiu impactada, então, na hora, não é? muito, Muito muito impactada. impactada. E você sentiu que fez sentido para você? Total, Total. totalmente. Se você tivesse que descrever aquilo que você escutou, como você descreveria, assim, o que foi para você? Foi que tipo de percepção? Foi o que refletiu aquela leitura para você, pessoalmente? Sem Ela precisar contar um detalhe, foi mas assim, o que você sentiu? é como se tivesse, assim, um véu, Hum, estava nevoado, assim, eu não estava conseguindo enxergar as coisas que estavam em minha volta, o que estava acontecendo. Foi como hum, assim, se eu tirasse aquele véu, ele fosse caindo, assim, de uma forma lenta no decorrer dos dias, assim. Ele foi caindo, assim, e a minha visão foi ficando clara novamente. Eu uhum, fui entendendo que eu estava entrando num lugar de escuridão, assim. E todo uhum. aquele movimento que aconteceu foi como se aquele véu fosse sendo tirado e clareou, até a minha visão melhorou, até o meu olhar para as coisas melhorou. Ótimo. Muito, agradeço muito. E muito mesmo. Para nós, né, para todos que estavam, E eu né, estava aqui. a minha mente ela estava muito confusa, era um pensamento acelerado, querendo fazer coisas, virava em volta, como se estivesse girando em volta Uhum. e não saía do lugar e nada estava acontecendo. E eu caí numa exaustão. Uhum. Então, muitas vezes, mesmo que a gente saiba que a gente tem que fazer, nós não conseguimos sair do Isso, movimento, né? E isso, mesmo que a gente exatamente. fique, né, É. buscando e tal, né? E isso foi sugando a minha energia, né? Como se eu quisesse alcançar algo e eu corresse para pegar aquilo e ele fugia de mim. Então, foi dando uma canseira mesmo, uma exaustão, tanto física quanto mental. Tanto na leitura do campo, né? Você percebeu algo, né? Que tinha a ver com a cabeça mesmo, que era essa confusão. Eu estava perdida no meio dos meus pensamentos, querendo fazer coisas e não conseguia. Uhum. Uhum. Ótimo, muito bom. Então, ao final, né, depois até a gente pode conversar mais, vai ter o papo com um cafezinho sempre, já agradeço, viu? Eu que E agradeço. agradeço, nossa, essa abertura, porque realmente assim, dá uma perspectiva muito interessante para o que nós vamos conversar. É, Nossa, muito interessante. Obrigada, viu? Nossa, muito obrigada. bom. E, e eu vou terminar dizendo para vocês, depois a gente vai voltar nesse aspecto de novo, que, em resumo, né, do que a Ana falou, como a leitura do campo é diferente da constelação familiar, em que aspectos, do meu ponto de vista, é diferente, e com a aplicação, né? Como que a gente pode aplicar essa leitura de campo? Então, o que nós percebemos, né? O que foi percebido? Vamos falar da Ana. O que foi percebido da Ana foi um retrato, né? Foi um retrato bem específico. Um retrato do momento em que ela estava passando. Só que era um retrato multidimensional. Por quê? Era um retrato em que foram destacadas camadas, né? Foi falado não só de como ela se sentia, mas uma conexão, pelo que ela disse e pelo que quem estiver
esteve lá, né? Quem assistiu a gravação vai perceber que essas camadas, elas foram como que fosse pelo universo escolhidas a dedo. Então, tudo que foi dito foi trazido, foi dito pelo universo, né, pelo campo, foi trazido a ela de maneira que ela sofresse o quê? Um impacto. E o impacto foi tão forte, no sentido de que foi o quê? Inesperado, né, Ana? Você não esperava, né, Ana, que aconteceu o negócio daquele. Então, foi tão inesperado que ela levou um choque. Ela falou, meu Deus do céu, agora me pegaram, né, Ana? Agora me pegaram. Coisas que eu estava sentindo que nem podia imaginar, né? Que alguém estivesse percebendo. Então, aquilo que eu disse para vocês foi nesse sentido. Muitas vezes, tudo que nós estamos sentindo, nós achamos que está só conosco, mas não é isso. Todo mundo está sendo altamente influenciado por aquilo que nós estamos sentindo, estamos vivendo. Só que há maneiras de nós olharmos para isso e sairmos desse ciclo, né? Desse ciclo de acontecimentos. E vocês viram que a transformação é praticamente instantânea, pelo que ela disse, né? Ela, no dia, ela entrou de um jeito, saiu de outro, e ela teve uma semana para comprovar isso, porque ela diz que passo a passo, muito mais coisa foi acontecendo, e ela foi se sentindo diferente nesse período, e foi tomando, nas palavras dela, né, tomando posse da própria vida, né? E em que isso é diferente da constelação familiar? Nesse último evento, eu acho que a pessoa que também teve o campo lido, não sei se está aqui, depois a Gi, se puder me dizer se está ou não, a outra pessoa que teve o campo lido da outra vez, eu via muito da parte da hereditariedade dela. E no caso anterior, nesse caso que eu menciono agora, que foi lido também no dia da Ana, essa pessoa, para o retrato de vida que ela estava passando naquele momento, ela precisava daquelas informações do campo familiar. Ela precisava, quem escutou sabe, vai estar no YouTube postado. Então, assim, era muito forte. Era muito forte. E a mensagem que ela... dar andamento à vida dela, aos talentos dela, à missão dela, significava, naquele momento, dar atenção para a hereditariedade dela. O que não foi o caso da Ana aqui. Então, a leitura de campo traz esse retrato apenas daquilo que é essencial naquele momento. No entanto, eu não posso dizer que seja um trabalho mais superficial. De forma alguma. Por quê? Nessa postagem que foi mencionada para vocês agora, vocês vão perceber, né, dentro do que a gente está conversando também, que o caminho para a consciência, ele pode ser rápido, ele pode ser bastante eficaz e muito transformador. E eu acredito que com a linha de trabalho que o Bert desenvolveu, principalmente agora, se nós conseguimos unir conhecimentos, a gente consegue resultados muito significativos. Então, o tema de hoje, né, é conseguirmos dar passos, conseguimos deixar a estagnação de lado. Então, para mim, pelo que eu observo e que é comprovado, né, com as pessoas que têm o campo lido, que vêm, que retornam e contam, esse trabalho de consciência, ele não pode deixar de existir no caminho da consciência, tanto nas constelações familiares, que a gente, como eu disse, não pode jogar tudo no colo da constelação familiar,
como na leitura de campo. Então, agora, as pessoas, tanto na constelação como numa leitura de campo, elas são liberadas, só que aí precisa continuar. Então, esses elementos que vocês tiveram hoje como sinais amarelos, né, de percepções, de reconhecimento, vamos dizer assim, de autorreconhecimento, são importantes para que vocês não venham a cometer os mesmos erros anteriores, de deixar a coisa para lá. E, como eu disse naquele caso, de fingir que não é importante. Por quê? Como no caso que eu contei, é evidente. A cliente não tinha me falado, mas eu estava sentindo, pelo amor de Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, tem alguma coisa que não me contaram. E é assim que fica o universo. Então, o que é o universo? O maior incentivo agora. Quando nós não conseguimos dar trela para isso tudo que foi falado agora, olhar esses aspectos, essa autoanálise, tudo isso, o universo fica rindo da nossa cara. Fica rindo da nossa cara. Porque é como se ele dissesse, a pessoa está lá, né? Orando para todos os deuses para melhorar a parte profissional. Mas ela finge que não escuta a alma dela. Aí o universo finge que não escuta o pedido dela. Mas, na medida em que a gente toma consciência daquilo que também precisa ser revolucionado, vai tudo junto. Vai tudo junto. Por quê? Vai ter mais postagens, tem já alguma coisa nesse sentido, mas o que nos move é o brilho do olhar, é a nossa alma, é a conexão com a nossa alma. Então, na medida em que nós estamos desconectados da nossa alma, a gente não consegue essa realização que a gente busca, no campo que seja. Então, a leitura de campo ajuda nesse sentido também. Tá bom? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu queria completar uma coisinha. Ótimo! Pode falar. A palavra que ficou assim, reverberando para mim, eu fiquei a semana toda com ela, é consciência. É assim, tenha mais consciência das coisas, observa mais. Eu dei até uma pausa em algumas coisas que eu estava fazendo, parei tudo para meio que dar uma descansada e daí recomeçar, porque acho que estava faltando um pouco disso, assim, meio no fluxo, meio indo no giro constante das coisas e deixando detalhes extremamente importantes, que faz parte de mim mesma, né, do meu eu, da minha verdade. Então eu dei uma pausa, na segunda-feira eu falei, agora eu vou pausar tudo e veio isso exatamente, consciência. Olha isso. Foi Mas isso que ficou. fechou assim, fechou de começo a fim a conversa agora. Fechou direitinho. Fechou direitinho. Porque você veja, quando você olha no espelho, parece que a imagem que você vê é a imagem da consciência, né? Uhum. A imagem da consciência. Veio uma imagem essa semana, veio uma imagem com uma senhora que constelou, e a imagem que vinha era uma conversa dela com ela mesma. Engraçado, eu vou contar essa imagem para vocês, que eu acho muito esclarecedora. Então, dentro disso que a Ana estava falando, nessa constelação veio essa imagem dessa senhora, da cliente, olhando para ela mesma, e na frente tinha um tabuleiro de xadrez. Então, o movimento que eu sugeri a ela que é assim, cada vez que ela fosse levantar... Não, primeiro ela tinha que pensar antes de colocar a mão na peça de xadrez. Por quê? Porque o adversário, só dela colocar a mão na peça de xadrez, o adversário já sabe para onde ela vai. Né? Então, ela pensasse antes de colocar a mão na pedra de xadrez. Se ela tivesse uma dúvida,
ela olhasse para ela mesma, do outro lado da mesa, não precisa perguntar, só olhar. Como a Ana se olhou, né, nesse movimento, se olhar e falar assim, meu, é isso que eu quero mesmo? Esses são os movimentos que eu quero fazer agora, né? E aí sim, depois de olhar para si mesma, do outro lado da mesa, levantar a peça e fazer o movimento. E aí pagar o preço, né? Pagar o preço da escolha de ter feito aquele movimento, né, Ana? É isso mesmo.